Aleluia. Verso 8 e verso 9, eu queria que trocasse a versão para a NVI. Amém? Obrigado. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Amém? Pode tomar o seu assento. O tema dessa mensagem é viver e respirar. É fazer a coisa certa. Amém? Viver e respirar é fazer a coisa certa. Será que você entendeu com a vírgula? É fazer a coisa certa. Você vai entender. Em nome de Jesus. Aleluia. Soberano Deus e Pai, eis-nos aqui, diante da Tua presença, totalmente prostrados, meu Pai, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações, através desta palavra viva, que é a nossa esperança viva, através dessa palavra, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos ir até o Senhor, para que nós possamos voltar para Ti. Pai, que esta palavra fale conosco, que esta palavra, Rei dos Reis, opere em nosso coração, em cada coração. Que esta palavra, Senhor, traga vida, que esta palavra traga esperança, que esta palavra traga, Senhor, conserto, que esta palavra traga, Senhor, paz, traga alegria, traga ânimo, Senhor. Que esta palavra, Senhor, traga cura às nossas almas, para que não façamos a vontade da carne, mas a vontade do Teu Santo Espírito, a vontade da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco. Amém? Amém? Graças a Deus. Eu procurarei ser breve. Nós temos 2 momentos muito importantes ainda na casa do Senhor, mas breve com conteúdo. Com conteúdo que abençoe o teu coração, com conteúdo que abençoe a tua casa, o teu lar, em o nome de Jesus. Amém? A palavra começa dizendo aqui, para nós não nos esquecermos, que para Deus, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus nos faz entender que nós precisamos estar dentro do seu tempo. Amém? Nós precisamos estar debaixo da sua dispensação. Dispensação é um tempo concedido aos seres humanos para que se cumpram as vontades de Deus, para que se cumpra a palavra dele. Já houveram muitas dispensações desde o princípio da humanidade. E nós estamos vivendo uma dispensação chamada dispensação da graça. Foi nos concedido a graça pelo Senhor, através da morte de seu Filho Jesus Cristo no Calvário. Seu sangue sendo derramado, nos trouxe vida, e nos trouxe a vida com abundância. E agora estamos no tempo chamado dispensação da graça. A salvação hoje é gratuita para todo aquele que entender, e que se arrepender, e entregar sua vida a Ele. Esse estará vivendo debaixo desta graça, e mais debaixo desta graça, precisará aprender de Deus a como viver uma vida santa, piedosa, imaculada e sem mancha, para que ele possa cumprir os seus desígnios neste crente. Para que Deus, o Pai, possa cumprir a sua vontade em mim, eu preciso estar na posição, eu preciso estar vivendo debaixo desta graça. E viver debaixo da graça não é viver da maneira que eu quero viver. Viver debaixo da graça não é fazer o que eu quero fazer.
Viver debaixo da graça de Deus é estar disposto a ser o que Ele quer que sejamos. Ele concedeu a nós a salvação em Cristo Jesus. Mas nós precisamos querer que Ele faça em nós a sua vontade. Nós precisamos estar à disposição dEle. Nós precisamos estar na sua dispensação. Senhor, faz o que tu queres. Deus projetou você para estar nessa terra. Ele fez um projeto da sua vida. Ele tinha um projeto já sobre a sua vida. Agora, cumprir com esse projeto não é Ele, é você. É você, sou eu. Ele nos criou para o seu louvor e a sua glória. Ponto. Mas para sermos para o seu louvor e para a sua glória, nós precisamos estar dispostos a deixar com que Ele forge em nós o caráter do ser supremo e perfeito chamado Jesus Cristo. Amém? Precisamos estar dispostos a deixar que o Senhor forge em nós o caráter de Cristo. Porque pelo nosso próprio caráter, nós não vamos conseguir preencher os requisitos de Deus para uma vida em santidade. Precisamos do caráter de Cristo em nós, para que nós alcancemos essa graça. Amém, igreja? E lá no Salmos 90, no versículo 4, eu queria que você fosse comigo lá, Salmos 90, no versículo 4, aleluia, Jesus, diz assim, já dito por Moisés, de fato, 1000 anos para ti, ele falando para o Pai, são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, ou vigília da noite, amém? 1000 anos para Deus, é como um dia que passou, é como um dia, 1000 anos para Deus, é como uma vigília da noite. Uma vigília da noite, é um tempo de 3 horas, isso é uma vigília da noite, amém? 3 horas, e eu estava pesquisando aqui na Bíblia, fazendo uns cálculos, e se nós fôssemos calcular o tempo de vida, dentro desse tempo de Deus, para as nossas vidas hoje, olha só como seria, se 1000 anos fossem como um dia, primeiro eu preciso ler o versículo 10, para você entender, desse mesmo Salmos 90, verso 10, porque dá um tempo de vida para os seres humanos ali, amém? Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. É ou não é verdade? A vida passa rápido demais. Ontem meu filho tinha 1 aninho de idade, dia 14 que passou, ele fez 15 anos. E eu achava que Cristo voltaria antes que o meu filho entrasse na escola. Percebe? Quando a gente olha para trás, olha quanto tempo já passou. Olhe para trás e veja quanto tempo da sua vida já passou e o que é que nós temos feito com o tempo que nós temos recebido de Deus, porque os dias são difíceis, existe sofrimento na caminhada, e nós temos aí de 70 a 90 anos, estou jogando lá em cima, para viver, se Deus nos conceder que vamos tudo isso, percebe? Vamos calcular então, a nossa vida dentro de um dia, em um dia, a Bíblia diz, 1000 anos para ti, Senhor, são como um dia. Se 1000 anos fossem como um dia, nossos 70 anos durariam apenas, sabe quanto tempo? Se dentro desses 1000 anos, né, que é um dia, nós vamos calcular o nosso tempo de vida na Terra, 70 anos, sabe quanto tempo isso daria? 1h40 de vida. Se esse um dia do tempo de Deus fosse vivido por nós assim, desta maneira, nós viveríamos 1h40. Percebeu? Amém? Quer mais?
Se igualarmos 1000 anos com uma vigília da noite, que seria o quê? Um período de 3 horas. Se nós igualarmos a nossa vida a uma vigília da noite, como a Bíblia está dizendo sobre os 1000 anos, a nossa vida duraria 12 minutos e 36 segundos. Viveríamos 12 minutos e 36 segundos. Amém? Só para você ter uma ideia do tempo de Deus. Agora, o que eu quero que você entenda? É que para Deus, esse nosso tempo está dentro desse parâmetro dele, um dia. 1000 anos, um dia. Faz 2 dias que Jesus veio. Faz 2 dias no tempo de Deus. Alguns dizem, nós lemos no texto lá, parece que a promessa de Deus vai demorar. Não é assim? Põe lá de novo, o 2 Pedro, olha lá, o versículo 9. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o versículo 9, o Senhor não demora em cumprir sua promessa. Diga para o seu irmão, Deus não tarda. Não tem muita gente que fala que Deus tarda, mas não falha? Deus não tarda. Parece que a promessa de Deus está demorando. Por quê? Porque nós estamos num tempo criado por Deus, o tempo chamado o tempo terreno, o tempo da terra. Nós não estamos no Kairos de Deus. O Kairos de Deus é chamado o tempo de Deus. Nós estamos no Cromos. Amém? É o nosso tempo. Só que no tempo de Deus, alguns dias passaram, algumas horas passaram. É difícil você compreender isso com a mente pequena que nós temos. É difícil a gente conseguir compreender. Mas, por exemplo, ontem Jesus subiu aos céus. Em poucas horas viveu-se a igreja primitiva. E já está aqui a igreja dos últimos dias. Amém? Para Deus não existe essa distância de tempo. Não tem. E nós precisamos estar espertos, vigilantes, porque como para Deus não há essa distância de tempo, a qualquer instante, nós podemos ser retirados desse planeta. A qualquer momento. Alguns esperam para 70 anos, talvez na próxima geração Jesus volte. Alguns falavam na época do apóstolo Paulo, Jesus não vai voltar, até agora não voltou, morreram muitos já, e aí está aí, Jesus ainda não voltou. Mas por quê? Porque os seres humanos estão olhando pelo tempo cromos. Mas faz só algumas horas que tudo isso passou. Só alguns dias. Amém. Vamos dizer que Jesus viveu há alguns dias atrás aqui entre nós. No tempo de Deus é assim. E ele subiu e já está voltando. Ele subiu e já está voltando. Ele já recebeu a ordem no tempo de Deus. Ele já recebeu, o sinal verde de voltar e recolher a sua igreja. Ele já vem vindo. Ele já vem vindo. Mas para nós parece que demora uma eternidade. Parece que está demorando muito tempo. O versículo 10. Eu vou ler de novo o 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Já pensou? Se Ele volta agora, quantos vão perecer? Nesse momento, agora, já, quantos perecerão? Sua palavra está sendo pregada em toda a terra. E todos precisam ouvir do seu evangelho. E quando o último escolhido ouvir esse evangelho, que pode ser a qualquer momento, Jesus volta. Ele não vai esperar mais. Após o último escolhido entregar a sua vida a Cristo, Ele não demora, Ele não vai esperar mais, Ele volta imediatamente. Imediatamente. Então nós estamos vivendo dentro do tempo de Deus. Temos o cromos, mas nós temos que, como crentes, viver no tempo de Deus.
Eu preciso viver o agora como se fosse o último momento da minha vida. Eu preciso viver o hoje como Jesus já está voltando agora. É assim que eu preciso viver. Eu preciso estar mais atento a como está sendo vivida a minha vida. Por quê? Porque pode ser que eu não esteja vivendo. Pode ser que eu esteja morto. Para o significado da palavra viver, alguns entendem que é estar vivo. Viver é estar vivo. Viver é desfrutar da vida. Viver é conquistar, é alcançar, é ter família. Viver é estar casado. Viver pode significar uma porção de coisas, mas no sentido da palavra, falando em palavra de Deus, falando da palavra no hebraico, viver, no grego, viver, o sentido desse viver é de fazer a coisa certa. Se você está fazendo a coisa certa, você está vivendo. Se você está fazendo a coisa errada, você está morrendo. Se nós não estivermos fazendo a coisa certa, ou seja, o que seria a coisa certa? Viver para Deus, e não para mim. Viver para Deus, e não para o outro. Viver para Deus, e não para este mundo, para as coisas deste mundo. Viver para Deus é fazer a coisa certa. Esse está vivendo. Esse está vivendo. E nós precisamos todos os dias refletir. Todo momento nós estamos sendo enganados, uma hora ou outra, quando pensa que não estamos sendo enganados pela nossa carne, ela ouve o que o diabo sopra e nós soltamos o que não deveríamos. Fazemos o que nós não podíamos ter feito. Enquanto estivermos desta maneira, nós estamos morrendo. Morrendo. Mas é hora de nós nos apossarmos do amor de Cristo, do seu sacrifício por nós e voltarmos à vida. Voltarmos à vida. No verso 10, o dia do Senhor, porém, virá como o quê? Como um ladrão. E Jesus já contou uma parábola lá no capítulo 25 de Mateus, e ele falou assim: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele ficaria de prontidão na porta esperando o ladrão entrar para correr. O que isso significa? O que isto significa? Significa que ninguém sabe que hora que vem um ladrão. Ninguém sabe a que horas vem um ladrão. Alguém sabe qual é o momento que vai ser assaltado na rua? Você vem, vai tirar o dinheiro no caixa eletrônico, você olha para todo lado, né? Porque hoje em dia a gente está esperto com isso, então olha para todo lado. Procura, os mais inteligentes não vão sozinhos sacar dinheiro, não é verdade? Vão com mais pessoas. Por quê? Porque sabe que a qualquer momento pode acontecer um assalto. E quando parece que está tudo em paz, saca o dinheiro, pega o carro, entra, para num farol, para uma moto do lado, o dinheiro que você sacou lá, foi tanto, dá. Agora, você esperava que isso fosse acontecer? Ninguém espera isso. E Jesus está comparando a sua volta a um momento como esse. A um momento como esse. Percebe? É o que diz lá o versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Será desnudada. A terra está reservada para esse momento. É inevitável. É iminente. Vai acontecer. Nada pode impedir isso de acontecer, porque já está decretado por Deus. Mas é que nós vivemos como se houvesse amanhã todos os dias. A maioria dos crentes, das pessoas do mundo, vivem como se vai haver um amanhã todos os dias. É ou não é? A gente vive como, amanhã vamos fazer tal coisa. Semana que vem eu conto com vocês aqui.
estamos vivendo como se fosse acontecer a semana que vem. Ou não é? O mês que vem tem encontro de casais, 3 sábados nós vamos ter de encontro de casais aqui. Olha só, eu estou declarando, vai acontecer 3 encontros de casais aqui na igreja. Só que eu preciso colocar entre parênteses, se Deus quiser. E muitas vezes nós estamos fazendo isso não. Se Deus quiser. E aí tem aqueles crentes da palavra, da confissão positiva, Deus quer. Que se Deus quiser, pastor? Deus quer, Ele quer. Quem somos nós para dizer o que Deus quer ou o que Deus deixa de querer? Não é verdade? Ele é soberano. Ele é soberano. Ele está acima de tudo, de todos. Só quem sabe o amanhã é Ele. Então, o Provérbios diz, a palavra de Deus diz, se Deus quiser, vai acontecer isso. Se Deus quiser, vamos fazer aquilo. Se Deus quiser, estaremos aqui reunidos no próximo culto. Se Deus quiser, chegaremos até o final de 2014 em vitória. Se Deus quiser. Não, mas em nome de Jesus nós vamos sim. A nossa fé, nós esperamos, confiamos em Deus, mas a nossa fé, a verdadeira fé é essa, se não for aqui, vai ser na glória. Essa é a fé. O crente vive assim, se não for aqui, vai ser na glória. Mas que eu estarei com o Senhor, estarei, porque eu não vou abrir mão disso. Amém? Oh, glória. Então, precisamos fazer a coisa certa para continuar vivendo. Qual é a orientação de Deus para a gente poder ir para uma conclusão nessa mensagem? Primeiro, 1000 anos para Deus é como um dia, é como uma vigília da noite. Então nós temos que nos adaptar a viver dentro do tempo de Deus, entendendo que a qualquer momento Deus nos chama. Entendendo que a qualquer momento estaremos já na glória, louvando, exaltando o seu nome na eternidade, porque o Salmos 90, versículo 2 diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Ai, eu quero casar, eu preciso ter filho primeiro. Ai, crente que é crente não está preocupado com isso, vai continuar vivendo a vida. Se Deus quiser, amanhã eu vou encontrar a minha cara metade, para quem não tem. Se Deus quiser, amanhã vai ter aquela bênção na minha vida, vou me casar, vou ter filhos. Se Deus quiser, eu sonho com isso, para quem ainda não é, eu sonho, mas tem que ter a convicção, é se Deus quiser. Deus ama a família, Ele ama a família. E se dentro da dispensação da graça, Ele tem tempo para isso na sua vida, isso vai acontecer, pode ficar feliz, pode ficar contente. Mas se dentro da dispensação da graça, nesse tempo que Ele deu para nós aqui, isso não for acontecer, permaneça feliz, permaneça contente, adore, louve o nome do Senhor, porque na glória é melhor do que aqui. Olha só, o que Deus quer então que nós façamos? Conserte-se, vamos nos consertar. Versículo 12. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Se não for aqui, vai ser numa nova terra, novos céus, literal, não é espiritual não, isso é literal. Deus fez novos céus e fez uma nova terra, amém? Para que a igreja dele habite, para que o povo escolhido habite, e lá vai haver justiça, não vai haver injustiça. Se não for aqui, vai ser lá. Diga para o teu irmão, se não for aqui, vai ser lá. Oh, glória! Amém? Verso 13. Verso 14, perdão. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, ou seja, qual é o desejo de Deus aqui então? Que nós esperemos por esses céus e por essa terra. Todo crente precisa pensar na eternidade. Todo crente precisa pensar na vida eterna. Todo crente precisa estar esperando por isso. E quem espera precisa fazer algo para se manter firme, para entrar
nessa nova terra. Enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele não é em contenda, em briga, quebra-pau, diz-que, fofoca, mentira, calúnia, guerras e rumores de guerra entre os irmãos em Cristo. Não é isso? Enquanto a gente espera, vamos quebrar o pau? Não, nessa terra aqui é um por um, cada um por si, Deus por todos, e não, esse negócio de unidade não dá, não, aqui eu estou na igreja, não tem ninguém lá, todo mundo fazendo o que é errado, então eu vou fazer também, e é por isso que a igreja do Senhor está vivendo de qualquer jeito sobre essa terra. Não há temor no coração das pessoas. Quando a Bíblia nos ensina a nós, enquanto esperamos pela eternidade, nós vivamos em paz. Estejamos em paz. E em paz, imaculados e inculpáveis. Imaculados, sem mancha. Sem nenhuma mancha que nos suje diante de Deus. Será que é demais a gente tentar viver em paz com todas as pessoas? Será que é demais a gente tentar fechar a boca um pouco mais e falar um pouco menos e adorar um pouco mais? Estarmos mais em paz. Ai, amanhã, ai, aquele outro, que fulano, ai, que... Ei, Senhor, Tu estás no controle de tudo. E nenhum mal vai suceder-se sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre a minha vida, se o Senhor não permitir. Então eu vou viver em paz. Não é dizer que de vez em quando você não sai um pouquinho, do normal, e às vezes você fica um pouco mais ansioso, às vezes uma preocupação a mais, um nervoso, às vezes é natural, mas o importante é que, quando isso ocorrer, imediatamente você se lembre, o Senhor mandou eu ficar em paz, aguardando a sua vinda. Ele mandou eu esperar na paz. Amém? Imaculado, sem mancha, inculpável. Foi ela. Não há culpa. Quem apontar o dedo para você, vai estar caluniando você. Caráter de Cristo. Jesus foi levado lá para o Sinédrio, para ser julgado, para ser depois condenado pelo imperador, por Pilatos, pelo povo. Ele foi levado lá e condenado injustamente, porque todo mundo que apontou o dedo para ele, não conseguiu falar uma sequer verdade a seu respeito. Porque tudo o que falavam era calúnia. Tudo que eles levantavam não era suficiente para condenar Jesus, porque era mentira, caia por terra. Todos aqueles que levantarem o dedo para você e te acusarem, se você anda com Deus, se você está na presença de Deus, todos estes serão envergonhados e você exaltado. Todos. Jesus foi exaltado. Tiveram que arrumar alguma coisa mais próximo da verdade. Este daí disse que podem destruir o templo, que em 3 dias ele constrói de novo. Aí o outro, blasfêmia. Pegamos Jesus, agora a gente mata ele. Mas o que ele falava, não falava do templo físico. Falava de si mesmo. Me matarão, mas no 3º dia eu voltarei a viver. Era isso que ele dizia naquele dia. Amém? Então, cada vez que alguém levantar os dedos injustamente para você, não se apavore. Mas aquele fulano vai acabar fazendo com que eu perca o emprego. Ei, porta que Deus abre para você, ninguém vai fechar. Podem fazer o que fizer contra a tua vida, não vai prosperar. Maldição sem causa não encontra pouso, mal nenhum chegará à sua tenda. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, quem te amaldiçoar, serão amaldiçoados. Então não tem o que temer. Não se apavore, vive em paz. Ame o teu inimigo. Ame ele. Ore por quem está falando mal de você. Ore, clame, Senhor. Porque você tem que estar inculpável. É isso aqui, inculpável. Amém? Inculpável. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Ele está falando conosco hoje para que nós estejamos atentos
a não deixarmos ser contaminados pelo mal. Amém? E, adiante, verso 15, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. O que tem de falso crente que torce a palavra de Deus a seu favor, não está escrito. É disso que o Pedro estava falando. O que tem de falso crente aí, distorcendo a palavra de Deus para o seu favor, não está escrito. Não se preocupem com isso. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode zombar de Deus, sem sofrer as consequências do mal que planta. Amém? A palavra de Deus é verdade, e mesmo distorcida, ela é sentença sobre aquele que a distorce. Amém? Aleluia. Como também faz os demais, com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Quem distorce, o faz para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, olha lá a orientação de Deus, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Viva uma vida santa. É isso que está dizendo a palavra. Viva uma vida santa. Viva uma vida na pureza. Viva uma vida onde Deus te aprove. Viver uma vida santa é estar separado do mundo, é não estar conivente com o pecado do mundo, é não participar do mal, é não estar no meio deles. Você vive neste mundo, entenda, mas você não é daqui. Nós não somos mais daqui. Fomos comprados por Jesus com seu sangue e pertencemos agora à pátria celestial de Deus. Então agora você não pode mais viver no meio do pecado, você não pode estar no meio do pecado, você não pode estar no meio de quem zomba, você não pode estar no meio de quem vive pecando e gosta de pecar. Você não pode fechar a cara para as pessoas e não falar mais com elas e se isolar delas, mas você não pode mais estar no meio delas. Você deve falar de Cristo a elas, mas isso não quer dizer que você tem que ir no meio delas, estar no meio delas, e depois falar de Cristo após ter ouvido um monte de barbaridades que te deixaram triste, amargurado lá embaixo. Você tem que pegar essas pessoas em picadinho, pega uma hoje, amanhã você pega outra para falar de Jesus, na outra você pega mais um, na outra pega outro, para pegar em grupo assim, é quando a gente faz um evangelismo, quando nós estamos aí numa equipe fortemente armada com as armas da fé, para pegar todo mundo de uma vez só, mas as pessoas que estão com você, ao seu redor, no seu trabalho, é uma a uma, duas a duas, cuidado que essas pessoas são perigosas, o diabo usa a vida dessas pessoas, toma cuidado, não é? Nós temos que em todo tempo viver pela fé, porque essas pessoas sabem muito bem como confundir você. Ah, mas você disse que é crente, está fazendo tal coisa. Ah, você não está preparado para isso? Você está só um mês na igreja? Você está só um ano? Você não está preparado? E começam a querer confundir a sua mente. Sabe? Não deixa que o diabo faça isso com você. Não se deixe levar pelo mal que se apresenta como bem, muitas vezes. O diabo é especialista em se apresentar como bonzinho. Amém? O gatinho da Cinderela. Ah, Lúcifer, você não é tão mal assim. Não é assim que a Cinderela fala? Com o gatinho Lúcifer? É assim que ele se apresenta para nós. Bonzinho, faz um carinhozinho, um cafunézinho. Vem por aqui, vamos andar, caminhar comigo aqui. Ah, você até que não é ruim não, pensei que você era uma pessoa ruim. Ah, imagina, eu ruim, eu quero o teu bem. Com a faquinha lá pelas suas costas, assim, só esperando o momento de...
É isso. É assim. Então, cuidado. Muito cuidado. Dentro do tempo que Deus deu para você viver nessa terra, viva fazendo a coisa certa. Viva para Deus. Viva em paz, viva sem mancha, viva inculpável, viva em santidade, separado do mundo. Viva assim. Viva assim. Deus está nos preparando para a nova terra que Ele preparou para nós. Amém? Nós temos que estar aprovados aqui para entrar nessa terra. Ninguém vai entrar de qualquer jeito. Amém? Dê graças a Deus. Aplaude a Jesus. Glória a Deus.